A letra mata, mas o espírito vivifica. Às vezes nós perdemos tanto tempo tentando entender Deus, compreender Deus, saber quem é Deus, tentar entender o que Deus pode fazer, o que não pode fazer, e esquecemos de viver o que Deus nos manda viver, esquecemos de fazer o que Deus nos manda fazer. A palavra do Senhor nos diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Temos sido ministro de uma nova aliança ou queremos apenas compreender Deus, estudar Deus, fazer teologia, cursos e cursos que diz quem é Deus, o que Deus pode fazer, quem Deus pode levantar, ou quem Deus pode restaurar, quem Deus levantou, quem Deus restaurou, e esquecemos de fazer o que Deus nos manda fazer. Esquecemos de fazer o ID que Deus nos manda fazer. Procuramos compreender Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Temos que falar dessa nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança, ela foi estabelecida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nova aliança. É o sumo sacerdote que, ao invés de sacrificar cordeiros para a remissão dos pecados, sacrificou a si mesmo para a remissão dos nossos pecados, para a remissão dos meus e dos seus pecados. Ele se sacrificou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele rasgou o véu do templo de cima a baixo. O que é o véu do templo? É aquilo que separava o homem de Deus. O véu do templo ficava dividindo o santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso a esse santo dos santos, representando o homem. Cristo veio e rasgou, abriu, ou seja, você pode ter acesso direto a Deus. Você não precisa de mediador humano. O único intermediador que você tem é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de homem para levar suas orações até Deus. Você não precisa de homem para levar suas petições até Deus. Você não precisa de homem para pedir perdão pelos seus pecados, para sacrificar pelos seus pecados. Faça você mesmo um propósito com Deus. Faça você mesmo. Leve a Deus o seu sacrifício. Se você quer ser representado diante de Deus, vá você mesmo. Dobre os seus joelhos. Peça a Deus misericórdia, perdão. Mostre a Deus que você está arrependido, que você precisa de um novo recomeço. E Ele irá lhe dar uma nova oportunidade, irá lhe transformar. Não existe homem incapacitado para Deus, porque Ele capacita aquele que Ele chama. Se você tem timidez, se você tem vergonha, se você tem preocupação, como Moisés falava, que era pesado de língua, que não iria conseguir falar. Mesmo assim, Deus o enviou, Deus o indicou, mandou ele até lá para ser o resgatador de Israel, sendo que Deus não escolhe aqueles que são capacitados, Ele capacita aquele a quem escolhe. Deus, se Ele quiser, Ele pega um mudo para ensinar o que é falar corretamente. Ele pega um surdo para ensinar a ouvir. Ele pega um aleijado, um deficiente para ensinar a andar. Ele pega um leproso para ensinar a curar. Ele pega um mendigo para ensinar a ser próspero. Esse é Deus. Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele pega aqueles que nada são para confundir aqueles que são ou que acham ser. E nós devemos ser ministros desse evangelho. Pois o único que cura, que salva e liberta é Jesus Cristo. Só através de Jesus vem a oportunidade da vida eterna. Só através de Jesus vem a salvação. Você conhece um outro órgão, uma outra instituição que pega um homem traficante, assassino, adúltero, drogado e faz se tornar um exemplo na sociedade? Um exemplo de pai, um exemplo de família, um cuidador, um orientador, um ajudador. Não existe outro senão a igreja, senão o evangelho, senão Deus. Pois a igreja é o corpo de Cristo.
A igreja é onde há a reunião, é o local onde se aprende, é o local onde se busca, mas você tem o acesso diretamente a Deus. A igreja está aqui para, como corpo, lhe incentivar, como corpo lhe ajudar a seguir, como corpo lhe ajudar a fortalecer, pois um membro fora do corpo definha e morre. Se eu cortar esse dedo e deixar de lado, ele vai definhar e vai morrer, vai apodrecer. A mesma coisa é um membro fora do corpo. Então a igreja é para isso, para juntos nos fortalecermos, juntos somarmos nossas forças. Infelizmente existem pessoas que em todos os meios, ao invés de ajudar a levantar, ao invés de ajudar a fortalecer, a curar, elas matam. Mas esse não é o papel da igreja. A igreja está aqui para ajudar a resgatar a vida, a cuidar, restaurar a vida. Esse é o propósito da igreja. Pois nós somos ministros dessa nova aliança, não da letra. Não somos ministros da letra, não somos ministros da teologia. Se preocupamos tanto em discutir teologia, se preocupamos tanto em tentar entender quem é Deus e esquecemos do que Ele nos manda fazer. É bem mais simples obedecer do que sacrificar. O sacrifício já foi feito. Jesus foi o sacrifício. Jesus foi o Cordeiro. E se alguém precisa de discernimento, de entendimento, peça a Deus e Ele lhe dará. Peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento e discernimento da palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo restaura, cura, transforma. Se não existe cura, a culpa não é de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, a culpa é nossa, que não buscamos como devemos buscar. Minha alma entristece, angustia toda vez que eu vejo um deficiente, um aleijado, um cego, alguém precisando de uma cura. E eu não consigo ir lá orar para que ele seja curado. Eu digo, Senhor, transforma, muda isso, traz de volta a igreja, restaura a igreja, nos incomoda para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, para que possamos conhecer de fato esse Deus que cura, pois é o mesmo Deus. Se não há milagre, se não há cura em restauração em nosso meio hoje, a culpa não é de Deus, é nossa. Eu peço a Deus sempre que nos use, que me use para que possa restaurar, ser um restaurador ou fazer parte dessa história da igreja, desse reavivamento, não apenas um movimento, mas viver novamente o primeiro amor, o amor da primeira igreja, a restauração da primeira igreja, onde curas e sinais, maravilhas e milagres eram notórios. Não apenas movimentos de sapatear, rodar, pois se houver apenas movimento e não houver cura, milagre e restauração, não foi o Espírito Santo. Pois onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há cura, a transformação, a restauração. Então eu não creio de movimento sem resultados. Eu creio de movimento com resultado. Creio que o Espírito Santo pode pegar uma pessoa, ela pode sapatear, rodar, pular, gritar, fazer o que for. Pode. Mas ela nunca vai sair dali, daquele movimento, daquele momento, da mesma forma que voltou, que começou. Vai sair restaurada, transformada. Vai haver objetivo, vai haver mudança. E é essa mudança que nós temos que buscar. Essa restauração que nós temos que buscar. Buscar esse renovo, buscar novamente a presença de Deus. Voltar ao primeiro amor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Voltar ao primeiro amor, voltar aos primeiros encontros. Voltar, como diz naquele louvor, que saudade de voltar ao jardim da inocência. De voltar ao primeiro amor com Deus, a falar com Deus todos os dias. Ao cair da tarde, ter aquele momento de falar com o Senhor, de sentar e conversar com Ele. Deus também sente saudade deste momento. Deus sente saudade do momento em que parávamos para conversar com Ele. Deus sente saudade do momento em que estávamos diante da presença dEle, sentados, falando com Ele.
e Ele do nosso lado ouvindo e conversando conosco. Deus, Ele sente saudade e Ele sente a sua falta. Deus, Ele está ansioso para te ver voltar ao primeiro amor. Deus está ansioso para voltar a conversar contigo todos os dias. Conversar, não apenas te ouvir, mas conversar. Você falar e Ele também te ouvir. Ele falar e você também ouvir. Que Deus possa nos ajudar, nos capacitar, nos direcionar de volta a esse primeiro amor. De volta às primeiras práticas da igreja, as primeiras obras da igreja, onde a igreja sabia se separar do mundo, onde a igreja sabia fazer separação entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, onde a igreja sabia qual que era o verdadeiro papel dela. E a igreja precisa ser separada, a igreja precisa ser santa, a igreja precisa andar em todos os lugares, em todos os meios, mas não se tornar igual a ele. A igreja, ela tem que trazer as pessoas a reconhecer e a ver a diferença que existe nela, e as pessoas quererem ser igual a ela. Não a igreja se adaptar às pessoas. A igreja não precisa se adaptar ao mundo. O mundo que precisa se adaptar aos ensinamentos da palavra de Deus, à correção de Deus. Pois Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Se Deus está falando neste momento com você através deste vídeo, é porque Ele te ama. Ele está te dando uma nova oportunidade de transformação. Ele está te dando uma nova oportunidade de volta ao primeiro amor. Renuncia aos desejos da carne, renuncia os desejos deste mundo. Renuncie os momentos ali que você tem perdendo tempo para estar buscando a presença de Deus. Aqueles momentos que você está ali apenas perdendo tempo, seja em filme, em televisão, ou no celular, seja fazendo o que for, ou jogando conversa fora. Renuncie esse momento para buscar a presença de Deus. E Ele vai te restaurar, te transformar. Ele vai fazer de você um pescador de homens, um restaurador de vidas. Você pode estar se achando a pessoa mais inútil da face da terra. Deus vai te tornar a pessoa mais útil deste mundo. Ele pode transformar, Ele tudo pode. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, pois Ele tem o governo de todas as coisas. O poder está sobre as mãos dele. Fica na paz, que Deus te abençoe. Shalom.